No dia de ontem tivemos o dia de reflexão, coloquei cortes de podcast que eu achei que poderiam ser interessantes para qualquer um de vocês que quisesse ver, e no dia de hoje, como sabem, estamos em dia de eleições legislativas, deixo desde já o apelo para que todos vão votar, independentemente de que partido seja, e venho também falar aqui um bocadinho sobre um comentário que foi feito antes do dia das eleições e antes do dia da reflexão também, um comentário que era um bocadinho só um bocadinho tendencioso, em que este senhor basicamente, que nem sequer sei quem é, não sei quem é e também não faço questão de saber, dizia basicamente que o Chega não é um partido, é uma seita, e que acha inacreditável que André Ventura, por causa de uma azia, no entender deste senhor, tenha feito o seu público ou o seu eleitorado chorar. E portanto, eu venho no dia de hoje comentar este mesmo comentário um bocadinho só tendencioso e falar-vos do que aconteceu na altura, porque eu estive presente ao contrário deste comentador. E portanto, vamos fazer uns comentários e ouvir o que este senhor tem para dizer. O que é que te merece de comentários, não só as palavras de André Ventura, mas também esta alegada surpresa de ter aparecido quando disse que não o faria? Sim, refere-se ao evento da aparição. E aparição é a palavra certa. Não foi em cima de uma azinheira, nem é um ser de luz, mas num palco na praça do comício, na praça do município, que aliás é uma praça que se enche facilmente e está longe de estar cheia. Isto não é um comício, isto é a Romaria de Santo André da Azia. É o que isto é, porque isto não é um partido, isto é uma seita. Gente que chora porque vê o líder que teve um ataque, teve uma crise de azia e fala, se vocês sofressem o que eu sofri, bom, é um caso típico de gripe masculina, porque como sabemos, quando os homens têm gripe ficam às portas da morte e, portanto, André Ventura aqui está a fazer. É interessante porque as pessoas da manifestação, da Romaria, as pessoas que iam na Romaria de Santo André da Azia levavam uma máscara de Ventura. Antes de ouvirmos o resto do comentário, que eu acho que já perceberam o nível que vem daqui, portanto, ainda bem que nem sequer aparece a cara do senhor, que escusa de receber publicidade gratuita, porque publicitar parolos também acho que é um bocadinho desnecessário, mas começo pela nota deixada pelo jornalista em que ela diz alegada surpresa. Não foi uma alegada surpresa, ficámos mesmo todos surpreendidos daqueles que estavam presentes. Diz que não é um comício e que isto não é um partido, que é uma seita. Bom, quer dizer, eu acho que as pessoas terem um bocadinho de emoção quando se canta o hino, porque foi isso que aconteceu, eu da minha parte não fiquei emocionado com a chegada de André Ventura. Bom, no limite fiquei satisfeito, fiquei feliz, até em certa medida preocupado, porque o homem podia ter tido algum problema de saúde mais grave, até do ponto de vista cardíaco, que foi afastado depois de algumas análises, mas isto não foi uma azia. Houve especialistas que estiveram nos meios de comunicação tradicionais, inclusive é na casa onde este senhor está a comentar, que afirmam que a dor que André Ventura sentiu, tendo em conta o cenário que foi confirmado por análises, é uma dor próxima a um ataque cardíaco. Eu nunca tive um ataque cardíaco, mas eu imagino que não seja pera doce. E portanto, André Ventura sentir uma dor próxima de um ataque cardíaco e este senhor dizer que é uma crise de azia, enfim, as coisas são o que são. As pessoas não choraram porque viram o líder, pelo menos as pessoas que estavam à minha volta, e isso até pode ter acontecido com uma ou outra pessoa, porque ficaram as pessoas preocupadas porque achavam que o diagnóstico tinha a ver com alguma coisa cardíaca, e como sabemos, quando é algo cardíaco pode ser decisivo e até mesmo fatal em algumas circunstâncias, mas eu da minha parte chorei com o hino. Eu não chorei com a aparição de André Ventura, como este senhor diz. Fiquei feliz, até em certa medida preocupado, mas eu chorei sim, como acontece sempre, quando tocou o hino português e quando o cantámos. Eu sei que isso pode parecer estranho para este comentador, porque efetivamente deve ser mais um daqueles que não suporta o próprio país, mas é algo natural, pessoas que gostam do país vibrarem com o próprio hino. E quando começaram a cair as lágrimas, foi efetivamente depois e até durante, enquanto se tocava o hino. E da minha parte foi isso que aconteceu, e tantas outras pessoas que estavam à minha volta, porque eu estive presente, ao contrário deste senhor, e portanto tenho mais detalhes para vos dar sobre o assunto do que este senhor. Eu chorei com o hino português, não chorei com a aparição de André Ventura. Fiquei feliz, ainda bem que chegou e que pôde estar ali e que não era nada de grave e que foi afastado um problema cardíaco, mas eu chorei com o hino.
E, portanto, isso pode parecer estranho para um comentador que claramente é daqueles que não suporta Portugal, mas efetivamente foi isso que aconteceu. E não é uma seita, é um partido, e uma coisa que eu acho muito interessante sobre este tipo de comentários é: queixam-se todos de que os partidos têm neste momento, mais coisa menos coisa, todos uma liderança frágil, na medida em que Luís Montenegro não é unânime no PSD, Pedro Nuno Santos está longe de ser unânime no PS, Mariana Mortágua quer-lhe pôr as malas à porta porque já sabe o resultado trágico que vem por aí, à exceção de Rui Tavares, provavelmente os partidos todos têm lideranças que não são unânimes. André Ventura é unânime. O Chega não tem um problema que a maior parte dos partidos tem. É uma seita religiosa automaticamente e, portanto, somos todos membros de uma seita, não somos militantes de um partido. Este senhor deveria era ganhar vergonha na cara porque ele é pago para fazer comentário político, não é pago para atacar partidos. E fica-lhe mal. Mas, infelizmente, é este o tipo de comentário que temos e talvez seja por isso que o Chega, imagino eu, tenho este pressentimento, possa vir a ter um grande resultado no dia de hoje. Vamos ouvir a segunda metade. E diziam, todos são Ventura. Por um lado, isto é divertido, porque é uma boa demonstração daquilo que se passa nas redes sociais, em que quase todos são fake, quase todos são bots. E por outro lado, é irónico, porque André Ventura também está a usar a sua máscara. Hoje está a usar a máscara do Messias mártir. Portanto, ele costuma falar, ele já falou de si como o quarto pastorinho de Fátima, aliás, o Francisco confrontou-o com isso e a resposta da André Ventura, se bem me lembro, foi: estás com inveja, não é? O que foi, aliás, um momento de enorme elevação. Mas ele costuma falar de si como o quarto pastorinho de Fátima, que tem a missão de salvar Portugal. Ele, neste momento, é o homem que tem a missão de salvar Portugal, mesmo com o sacrifício da sua própria vida. É o que dizem as que estão espalhadas pelo país. Mesmo com o sacrifício da própria vida, mas é um mártir, repara, ele traz pensos. E, portanto, se isto não é, quer dizer, melhor que isto, são as chagas de Cristo. Ou então aquele tampão, aquele penso higiênico que o Donald Trump usava na orelha quando teve aquele suposto atentado. E, portanto, isto é um condensado de tudo o que são estes líderes da extrema-direita populista que não têm vergonha de usar os sentimentos mais básicos. André Ventura queixava-se de que o quiseram morto. Repara, até nisso mentiram. Inventaram que quando ele estava internado no Hospital de Faro, grupos de ciganos tinham tentado invadir o hospital para o matar, para lhe fazer mal. E a direção do Hospital de Faro veio dizer, e a PSP vieram dizer que era mentira, é absolutamente inventado. Bom, meus caros, e portanto veem aqui o nível deste comentador. Acho que não preciso de falar muito dele para perceberem o nível desta pessoa, que basicamente foi chamado para fazer meia dúzia de piadas sobre o Partido Chega. Talvez devesse ser contratado para assistente do Ricardo Araújo Pereira, porque para comentador político não tem propriamente vocação. Talvez para comediante sirva um bocadinho melhor, mas eventualmente nem para comediante principal, porque o Ricardo Araújo Pereira também é um bocadinho mais inteligente do que este senhor, mas enfim, nem vamos falar sobre o assunto. Contas falsas, fala este senhor, seriam os 40 mil euros pagos pelo Partido Socialista para ter 300 contas falsas? É porque, pelos vistos, há um partido que pagou por contas falsas e não foi o da extrema-direita populista. Portanto, talvez a minha também seja uma conta falsa. Eu que estou aqui a falar para um público de 30 mil pessoas, talvez seja tudo falso. As pessoas que comentam, a pessoa que aqui está, isto eventualmente também é um holograma ou alguma coisa criada pela inteligência artificial. Este senhor falar de elevação no fim do comentário ridículo que acabou de fazer é das melhores coisas que existe. Talvez, se o discurso de salvar Portugal seja algo que cativa as pessoas, talvez isso signifique que Portugal precise de ser salvo de alguém que tem destruído o país. Porque eu acho muita piada que estas pessoas acham que os partidos contra determinadas situações antecedem as situações, que é das coisas mais inacreditáveis que existem. Estes tipos de comentadores acreditam que estes fenómenos, nomeadamente a mensagem de se salvar Portugal, funciona porque Portugal funciona muito bem. Portanto, Portugal funciona muito bem e é uma mensagem completamente falsa. Não, a mensagem de salvar Portugal funciona porque vocês criaram uma situação em que o país precisa de ser salvo. Não precisa de continuidade, não precisa de estabilidade, precisa de salvação. E como precisa de salvação, é essa a razão pela qual nós efetivamente temos uma mensagem que funciona
com a questão de salvar Portugal, porque Portugal está na cauda da Europa na maior parte das variáveis analisáveis, e talvez seja isso que valide determinada mensagem política. Sabe o que é que não valida uma mensagem política? A estabilidade. Neste momento, estabilidade não é o que valida, apesar de que muitos portugueses querem uma estabilidade a todo o custo, até mesmo uma estabilidade de plástico que não signifique absolutamente nada além da continuidade da pobreza e do mal-estar, mas o que é facto é que se há determinadas mensagens políticas que funcionam, tem sempre que ver com dois fatores. Número 1, quem a partilha. Número 2, a veracidade e a ligação com a realidade que essa mesma mensagem tem. E, portanto, talvez seja por isso que Pedro Nuno Santos se esteja a aproximar do centro quando fala da imigração e quando, inclusive, é disso que nós tínhamos uma cultura para defender, que Pedro Nuno Santos, pelos vistos, já assume que existe. Acho muito interessante que este senhor coloque no ar o suposto atentado de Donald Trump. Morreram pessoas nesse dia. Este imbecil que está na televisão a comentar desrespeitou a memória de 2 pessoas que faleceram nesse dia. Aliás, pelo menos de uma, porque a outra que faleceu, pelos vistos, foi o senhor que pôs em prática o atentado. Mas o que é facto é que morreram pessoas que foram atingidas pelos tiros. E, portanto, se o atentado era falso, como é que morreram pessoas? Foi azar? Será que ninguém percebe o abuso que é o comentário deste senhor nas televisões portuguesas? Suposto atentado. Há imagens da cabeça do homem a virar e o tiro a passar-lhe ao lado por milímetros, e há pessoas que morreram nesse dia. E, portanto, eu pergunto, será que as pessoas que morreram nesse dia morreram para favorecer a mensagem política de Donald Trump? Não acham que este homem é um completo alucinado que acabou de comentar na CNN? Talvez se ganhasse um bocadinho mais de vergonha na cara, fizesse comentários melhores, mas vergonha na cara é coisa que lhe falta e, efetivamente, é um bocadinho por aqui. Dizia ele no fim, bom, mas as pessoas não quiseram André Ventura morto, não? Então, olha, que se veja os comentários no Jornal Expresso, no Twitter. Eu no Twitter não vi, mandaram-me um print, mas presenciei os do Instagram. Portanto, vão ao post do Expresso e vejam pessoas a dizer que queriam efetivamente André Ventura morto. Desde ameaças de morte diretamente dirigidas ao líder do Chega, algumas delas pessoalmente, desde cuspidelas ao longo da campanha e, portanto, obviamente que, inclusive, Anselmo Crespo, pelo que eu vi, deu nota positiva à comunidade cigana, mas deu nota negativa a André Ventura. Portanto, André Ventura aparecer depois de não saber se poderia aparecer em campanha eleitoral, fica com nota negativa. Ciganos que vão festejar a ida de André Ventura para o hospital e que andaram a persegui-lo de distrito em distrito enquanto cuspiam na comitiva do Chega, esses merecem a nota positiva. Talvez seja por isso que no dia de hoje tenham que engolir um grande sapo depois de se contarem os votos e talvez no dia de hoje tenham uma pequena surpresa, porque ao mesmo tempo, e isto fica aqui esta nota antes da contagem dos votos, ao mesmo tempo que o Partido Socialista caminha na direção de ter um dos piores resultados das últimas 3 décadas, o Chega tem percentagens de voto que mostram que ele vai subir. Talvez o Partido Socialista e o Chega se encontrem a meio caminho e depois sabe Deus quem é que fica em segundo lugar. E sinceramente, eu acho que no dia de hoje há muitas pessoas que vão ter que engolir um sapo. À semelhança do que engoliram o ano passado e à semelhança do que engoliram há 2 anos. Talvez tenham uma surpresa no dia de hoje. E talvez essa surpresa seja bastante desagradável e tenham que comentar depois como andam a fazer por aqui. A propaganda que vocês fazem nos meios de comunicação tradicionais já não funciona. As pessoas têm meios alternativos para saber da própria informação e não precisam de meios de comunicação tradicionais falidos que só funcionam porque o Estado português desembolsou de 55 milhões para que vocês continuassem a fazer propaganda anti-Chega. Talvez hoje tenham uma surpresa. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.